Eu quero falar sobre a questão do fascismo, né, que eu acho interessante que o Flávio falou, né, tentando ligar, mas o Bolsonaro é fascista, né, ou não, mas ele está ligado a Israel. Então, acho que o fascismo, assim, não sou assim, grande estudioso desse termo e tal, mas o fascismo, assim como o comunismo, é uma coisa internacional, né, é algo internacional. Né? Então, eu acho que mesmo ele estando associado a Israel, né, a gente não pode dizer que Israel também não está cometendo esses tipos de crimes, né? Você vê lá a questão da Palestina, é uma situação bem complexa, né? E em relação ao comunismo, eu estava lendo, fazendo um curso, né, do PSTU, bem legal, estou adorando aprender sobre o comunismo, sobre Marx, Engels, né? Que eu nunca tinha me aprofundado muito. E lá, né, agora essa semana próxima vai ser sobre a Comuna de Paris. E uma das coisas que fala lá é justamente que ela foi combatida internacionalmente, né? Ela, a partir do momento lá que os trabalhadores se levantaram contra um sistema, né, capitalista que estava fazendo eles sofrerem na época, assim que eles conseguiram tomar o poder de Paris, depois eles meio que dormiram no ponto. E aí eu quero fazer a ligação com o que aconteceu aqui no Brasil. O PT ele conseguiu o governo e poderia ter aproveitado isso para fazer grandes reformas, para melhorar a qualidade de vida do brasileiro, né? E a mesma coisa foi lá nessa Comuna de Paris. Eles conseguiram fazer grandes reformas. Eu achei interessantíssimo, né, os artigos lá né, das leis que eles criaram, né? Realmente é um paraíso. Se conseguiu estar ali, né, naqueles artigos da Comuna de Paris. Então, eu queria fazer esse link, né? Porque quando a gente tem o poder na mão, né, a esquerda conseguir de novo, que eu espero que consiga logo, mesmo sendo PT, né, a gente tem que tomar cuidado para não cair nos mesmos erros, né? Eu acho que o PSTU é um partido que con- contribui muito intelectualmente para essa visão, para esse estudo dessa questão e pode contribuir para evitar esse erro gravíssimo que o PT cometeu, né? E está cometendo ainda. E aí, como a gente está falando do PT, eu queria também lembrar aqui o que o Pepe falou, né, do Lula, ele não chamar os brasileiros para a revolução, né? Eu, particularmente, eu entendo, eu faço até uma ligação também com a greve dos professores, que não teve adesão, né? A gente não está preparado, a questão organizacional, né? A questão jurídica, né? Os professores não estavam preparados e isso diminui a adesão à greve. E a mesma coisa que eu acredito que o Lula já percebeu é que não tem uma adesão para a revolução no país da esquerda, né? Uma revolução de esquerda, né? Principalmente pensando em armas, né? Porque quem está armado é a direita, isso está bem claro, que eles estão se preparando há um bom tempo nessa questão de armamento. Então, eu acho que o Lula, ele meio que está, né? O governo está meio certo. Calma aí, gente, né? Vamos fazer uma revolução? Então, sei lá, talvez o pé no freio dele, né? Ele foi preso. O que ele passou lá naquela cadeia lá, né? Bom, eu queria finalizar, passando do meu tempo um pouquinho, também que a Cleusa comentou sobre a vacina, né? Inclusive, nessas vacinas, eu até conversei com ela um dia desse no Facebook, que eu não sou muito, eu não tenho muita confiança nessas vacinas que tem, não, sabe? E se a gente for, por quê? Por que que eu não tenho confiança? Né? Eu li artigos científicos sobre o assunto, eu vi alguns documentários também sobre assuntos de vacina, de farmacêuticos, e isso vem exatamente do capitalismo, né? O capitalismo ele gera uma competição absurda entre as farmacêuticas, né? Entre as empresas que fazem vacina. Então, eu também fico com o pé atrás da gente defender muito vacina, pensando nisso, né? Isso é a visão que eu tenho, que as farmacêuticas elas já estão há um bom tempo, né, gerando remédios aí que estão prejudicando as pessoas.
Não, alguns documentários que eu vi mostrando claramente isso, tá? Depois eu fique à vontade para comentar em volta do que eu disse, me criticar, pode criticar, falar, pô, você é antivacina? Não, não sou, né? Só essas aí, o tempo de desenvolvimento dela, para mim, é muito curto e tem uma questão muito interessante quanto a essa questão da emergência, que daí você deixa de cobrar as, as empresas em caso de efeitos e, né, bem prejudiciais às pessoas. Tá. Não pretendo usar os 4 minutos, não, mas é bem rapidinho. Só comentar. Uma das coisas não é tão relacionada, mas foi em cima do que o Flávio falou, da relação da França, né, com o fascismo, com a Itália. Eu só queria avisar assim, que tem essa bandeira aqui atrás, e eu queria fazer ressalva, porque eu sei que é um país colonialista, causou coisas horríveis no mundo. A minha admiração, o fato de eu ser meio francófilo, vai um pouco mais atrás da Revolução Francesa, do filme Les Misérables, da, dos campesinos, né, saindo de Marsella e varrendo o país para acabar com a burguesia, não com a burguesia, né, com a nobreza. Depois foram massacrados pela burguesia, que eu estava conversando com o Bruno essa semana, inclusive. A parte da guilhotina também acho interessante. E a ideia de liberdade, fraternidade e igualdade. Mas tem muita coisa suja, como todo outro país na história, e eu não passo pano para isso. Mas o objetivo principal de eu ter aqui atrás de mim, no meu estúdio, aqui no meu quarto, é que é mais pelo lado da beleza da cultura francesa, o foco em fazer as coisas de uma que seja agradável para os olhos e não tanto tecnicista, não tanto consertar só problemas, mas tentar fazer tudo da melhor maneira possível. Meio fora de assunto, mas é bom que fique registrado no podcast, no episódio, porque sempre fica de fundo aqui, então é bom lembrar. Ainda sobre o que o Flávio falou, sobre uma coisa que eu achei importante ressaltar, que é o Felipe Martins, lá, assessor do Planalto, dos milicianos, com o símbolo de supremacia branca que ele fez. Não é a primeira vez que eles fazem. O ministro não gosto nem de chamar de ministro das Relações Exteriores, porque eu acho que ele não merece isso. Mas o Ernesto Araújo, eles já aconteceu antes em outros ministérios de fazerem os chamados apitos de cachorro de fascismo, de nazismo, que é sinais para os seguidores deles e disfarçados para que não haja uma revolta generalizada no país. E eles sempre, como covardes que são, voltam atrás e falam: não, eu estava arrumando a lapela, eu estava fazendo ok, ou estava fazendo alguma coisa assim. Essa tática eu já estou acompanhando nos Estados Unidos desde da outra década, desde a década de 2000, que começou com o Tea Party, né, a festa do chá, ou o partido do chá, que foi a reação a um negro, na verdade nem negro, né, metade negro, que foi o Obama sendo eleito presidente, e despertou o racismo. E isso vem junto também com Primavera Árabe e a reação do fascismo aqui no Brasil. E a ressalva que eu queria fazer é que não tem essa de que não, eu não estou saudando o fascismo, eu não estou dando um oi para os meus amigos fascistas, isso foi um engano. Isso tudo é muito bem estrategizado, né? Essa palavra não existe, aliás, mas isso é muito bem esquematizado entre eles, de nunca assumir a culpa do que eles estão fazendo, mas eles estão fazendo, sabe? E a gente viu nos Estados Unidos, e aqui está vendo como isso evolui para coisas bem piores, como foi o caso em Charlottesville, nos Estados Unidos, que o supremacista branco marchando em pleno 2016, 17, né, gritando que os judeus não vão nos substituir, como fizeram na década de 30 em Berlim, sabe? Então, é sim um símbolo, não dá para disfarçar, sabe? E ninguém deve passar a mão na cabeça e falar: não, ele não era bem isso, eles nem sabem do que estão falando. Eles sabem do que estão falando
E o principal responsável por trás disso chama Steve Bannon, que foi que ajudou o Bolsonaro a se eleger, ajudou o Trump a se eleger, inclusive de maneira fraudulenta, mas não sei como está o tempo aqui. Não, já passei, desculpa. Mas em cima, rapidinho ainda, do que falou o de Noel, né, sobre o marxismo e como economicamente, né, essa diferença pode ser feita entre o fascismo, o socialismo, né, o marxismo, e eu queria trazer para essa discussão a pesquisa do Thomas Piketty, o que ganhou o Nobel da Economia uns anos atrás, e ele fez uma pesquisa muito importante que mostra como o povo vota de acordo com a economia, e como a elite intelectual ela tem uma tendência a seguir mais à esquerda, enquanto a elite econômica é devota da direita, por algum motivo, né? Eu acho que eles não querem que mordam os impostos deles. E que, geralmente, quando a direita assume o poder e afunda a economia de um país, o povo naturalmente vai para a esquerda, segue a elite intelectual, que até entre a nossa conversa aqui a gente dá para ver que não diria que eu, pelo menos, faço parte de uma elite intelectual, mas vocês com certeza, e que geralmente é pobre, sabe? Porque geralmente ser bem instruído, gastar seu tempo com cultura, você larga a mão de ser rico, você não foca tanto em acumular riqueza. Pelo contrário, você vê que a felicidade, né, num mundo decente, vem de compartilhar e de garantir que ninguém está passando fome, né? Que isso que a inteligência traz para as pessoas. Porque o dinheiro não importa tanto se as outras pessoas estão passando mal à minha volta. Ainda juntando Cleusa, Karina e Bruno, que eu queria comentar em cima do que os três falaram, uma parte vem da minha área de letras, né, que a etimologia de fascismo não ajuda muito, porque vem de facho, né, de um facho de gravetos que separava as diferentes partes dos partidos italianos, então ela não descreve muito bem o quão de horrível que a ideologia é. Parece uma coisa meio sem gravidade, mas o que ela passou a representar, o que ela representa hoje, isso a gente não pode fazer pouco caso, sabe? E no Brasil, às vezes, tem essa dificuldade, eu não sei o que é socialismo, não sei o que é fascismo, não sei o que é nazismo, como o de Noel falou também, no Flávio, o nazismo é de esquerda, o fascismo é de esquerda, tem socialista no nome. Se for assim, né, até o PSL tem socialista no nome. E só para finalizar, que o Bruno falou de vacinas, eu sempre vou fazer ressalva que ele não é anti-vaxxer, né, um anti-vacina, e eu compartilho da preocupação dele com essas vacinas, mas antes de entrar nessa coisa de essas vacinas vão funcionar, vão ser eficazes ou não na pandemia, a minha maior preocupação é de que a vacina não interessa agora. A gente está numa crise, não diria que é o fundo do poço, porque dá para ficar mais baixo ainda. E o pico de contaminação, de tudo. E a vacina não importa nada nesse momento para algumas pessoas, talvez profissionais da área, sabe, os idosos que saem na rua, mas é muito pequeno ainda e não vai resolver o problema agora, nem mês que vem, sabe? É uma coisa que talvez ajude a resolver o problema a partir de setembro, dezembro, sendo otimista, sabe? Então eu acho que o foco que eu vejo na televisão, nos canais de notícias, longo demais, assim, na vacina, a salvação do país, sinceramente, eu acho que isso é diversionismo, tirar do foco de resolver o problema agora com lockdown pesado, com rastreamento e testagem. Então, aproveitando a noção que trouxe o Breno, né, do fascismo, da etimologia da palavra, vou acrescentar aqui que se trata de um feixe de varas que sustentava um machado. E isso era um símbolo da magistratura romana, né? Para um símbolo de poder, né? Representava um poder que eles tinham de exercer as sentenças, né? De flagelo, de decapitação, né? De morte, né? E assim, o nazismo, né? Assim como o fascismo,
eles têm por base mesmo essa cultura greco-romana, né? É de lá que advém boa parte dos símbolos e da própria idolatria à raça ariana, né? Desse período histórico, né? Da antiguidade, né? Que eles tentam içar como simbolismo, né? Para enobrecer o que eles chamam da raça pura. Mas, assim, voltando para o Brasil, então a gente tem aí Felipe Martins, né, como também mencionou o Breno, que é funcionário da presidência, do gabinete da presidência da República. Temos aí, mencionei no início, o Eduardo Falck, que fez o ataque ao Porta dos Fundos, né? Temos, mais ou menos no mesmo período também, aquela demonstração de Roberto Alvim, para que não caia no esquecimento, né? Que foi funcionário do alto escalão ali, da Secretaria Especial da Cultura, que foi agregada ao Ministério da Cultura na reforma do governo Bolsonaro, né? Naquela primeira reforma, né? Onde ele expressou ali um ritual nazista, né? Para que não caia no esquecimento. Temos aqui em São Paulo outra demonstração de autoritarismo por parte do deputado Douglas Garcia, para que não caia no esquecimento também, que foi por iniciativa dele que foi elaborada aquela lista antifaz, né, com diversos militantes do país, onde naquele momento se esboçava uma grande reação, né, pública, né, em que ainda não éramos atingidos pela crise da pandemia e havia grande possibilidade de manifestação pública, né? Então, a gente chama a isso de coincidências, né? Não dá para chamar, é óbvio que tem um movimento que tenta se gestacionar, se organizar para crescer e dominar, né? Esse é o objetivo, ganhar poder, ganhar força perante o capital, perante aquele que é o cerne do sistema, né? Perante os agentes do capital. Porque a gente via as mesmas iniciativas no mesmo período histórico ali, do momento que foi forjado o fascismo na Itália, né? Esses movimentos de financiamento, né, por parte de grandes empresas, de banqueiros, né, foi esse dinheiro que financiou os ataques às instituições democráticas, às correntes de esquerda, né, como foi citado aí por milícias, né, de grupos armados, né, de alguma forma, né, na Itália naquele momento. Assim, isso está excluído de acontecer? Não está, né? Não podemos dizer que está, até porque, apesar do desgaste político, essa ideologia ainda está no poder, né? Foi na quinta-feira, nós tivemos pela primeira vez aí uma reação de Mourão, né, contrária à política de Bolsonaro, em que ele disse que ultrapassou o limite do bom senso após 300 mil mortes, né? Foi que Mourão foi dar a primeira posição, uma posição oportunista, né? Valeu, Flávio. Bom, Manuel, pode ficar à vontade. Bom, vamos lá. Eu vou dar continuidade àquilo que eu comecei, né? E agora aprofundar um pouquinho mais a questão. Então, a gente tem, de um lado, as pessoas que produzem, né? E que administram, e do outro lado, as pessoas que administram aquilo que é produzido, né? Então, o Marx ele coloca a definição de classes da seguinte maneira: a classe é uma parcela da sociedade que tem
objetivos comuns e que têm demandas comuns, tá? Então, você tem, de um lado, pessoas que têm demandas comuns, que é de obter cada vez mais lucro, que é de obter cada vez mais poder, que é de ter influência sobre os destinos da sociedade, influência política, influência econômica. E, do outro lado, você tem pessoas que lutam no dia a dia para sobreviver, para ter uma casa para morar, para ter educação, para ter saúde, né? Então, tem pessoas que têm uma demanda X e tem pessoas que têm uma demanda Y. Muitas vezes, essas demandas elas entram em conflito, porque, por exemplo, para o trabalhador aumentar a sua qualidade de vida, para ele ter direito à educação, para ele ter direito à saúde, para ele ter direito à comida, para ele ter direito ao transporte, isso tem esse dinheiro, essa verba, esse recurso, ele tem que sair de algum lugar. As pessoas que detêm o recurso na sociedade são justamente aquelas que detêm os meios de produção. Então, essas pessoas, para cederem, para que uma classe tenha aquilo que ela precisa, a outra classe precisa ceder. Por exemplo, para a classe dominante, para a classe daqueles que produzem, ter maiores lucros, é necessário que ela diminua o rendimento daqueles que trabalham. E para aqueles que trabalham terem uma vida mais digna, é necessário que essa classe que detém os meios de produção diminua os seus rendimentos. Então, essas duas classes, elas entram em confronto entre si. Bom, aí a esquerda se coloca do lado daqueles que são a maioria, porque a gente tem muito mais trabalhadores do que donos de empresa, a gente tem muito mais pobres do que ricos, a gente tem muito mais oprimidos do que opressores, não é? Mas o que acontece? A esquerda ela se coloca do lado daqueles que são os pobres, né? Teoricamente. A direita se coloca do lado daqueles que são os ricos e defende os interesses desses ricos porque acredita na meritocracia. Acredita que uma pessoa é rica porque ou ela foi escolhida por Deus para ser rica, ou pela natureza, ou porque ela é mais inteligente, ou porque ela trabalha mais, e por isso ela é rica e ninguém pode tocar nesse direito que essa pessoa adquiriu pelos seus próprios méritos. Então, a direita ela oprime a esquerda, e a esquerda, por sua vez, luta para conseguir melhorar a condição da classe trabalhadora. Entretanto, não é toda a esquerda que faz isso, porque existe uma esquerda que acredita que todos podem ser amigos, que todos podem viver bem, os ricos e os pobres podem se abraçar e andar de mãos dadas pelas ruas, porque um pode ser amigo do outro. Mas veja que o rico ele precisa necessariamente de explorar o trabalho do pobre trabalhador, e o pobre precisa que o rico abra mão de parte da sua riqueza para que ele possa ter melhores condições de vida. Mas como que o rico consegue fazer com que o pobre trabalhe, mesmo quando aquilo que ele produz, mesmo quando aquilo que ele ganha, não é o suficiente para ele viver? Ele se utiliza de algumas artimanhas, como, por exemplo, essa questão da meritocracia, dizendo, olha, se você continuar trabalhando, continuar se esforçando, um dia você vai ser como eu, porque a única maneira da pessoa conseguir galgar alguma coisa na sociedade é através do trabalho. Então, continue trabalhando, se esforce, que você vai conseguir, acorde cedo. Isso todo tempo repetido e a pessoa acredita que essa é a única forma realmente, né? E que se ela não conseguiu é porque ela não se esforçou, ela não estudou o quanto deveria, ela não trabalhou o quanto deveria, ela tem que acordar mais cedo e dormir mais tarde, ela tem que dar um jeito de juntar dinheiro, deixar de comer mistura todo dia para poder juntar um dinheiro para poder montar uma empresa, né? E muitas vezes o pobre se deixa levar por esse pensamento. Bom, a nossa sociedade, então, ela tem esse conflito de interesses, aí é a luta de classes. Quando a gente explica para as pessoas o que é a luta de classes, que é esse conflito de interesses, e a pessoa consegue distinguir que ela não faz parte da classe dos ricos, mas ela faz parte das classes dos pobres, e que ela tem que lutar pelo direito dos pobres e não pelo direito dos ricos, as coisas começam a mudar. Né? E a esquerda gourmet, ela muitas vezes ela se coloca na posição de cegar as pessoas para essa luta de classe que existe na sociedade. Então, ela protege os ricos. Né? No momento em que ela diz, olha, não existe nada disso, a gente pode viver muito bem em paz, né? Mas a gente nunca vai estar em paz, porque existe um conflito entre os interesses das classes. Existe uma tensão na sociedade e essa tensão é regida por esses interesses contrários. Não é? Então, quando que surge o fascismo? O fascismo surge quando a situação está muito ruim,
né? E nós temos uma classe intermediária, que não é nem de trabalhador e que não é também dos proprietários, que é a burguesia média, né? Que é aquilo que a gente pode chamar de classe média. É aquele cara que ele é dono do mercadinho, ele é dono da padaria, ele é dono da mercearia, ele é um cara que acorda às 5 horas da manhã, ele é um cara que muitas vezes fica sem almoçar, fica sem jantar, ele carrega a caixa junto com o seu trabalhador, mas ele acha que ele é rico. Ele é um cara que se autoexplora, mas ele acha que é rico. E quando acontece alguma coisa com o comércio dele, ele não vê que foi o rico, o grande proprietário, que fez com que ele tivesse naquela situação. Não, ele vai dizer que é o trabalhador que está recebendo muito, ele vai dizer que são os trabalhadores que são preguiçosos e estão acabando com o negócio dele. Então, ele vai lá, pega em armas para lutar contra a organização dos trabalhadores. E aí, né, é nessa hora que surgem as milícias fascistas, que surge o campo fértil para acontecer realmente o fascismo dentro da sociedade e ele prosperar, tá? Então, assim, linhas gerais, né, é difícil você resumir toda essa história, todo esse conhecimento num espaço tão curto, né? Então, espero que a gente tenha oportunidades de discutir mais isso e de falar mais sobre essa questão, né, para a gente poder, inclusive, aprofundar mais o assunto. Obrigado. Desculpa aí, estourei o tempo um pouquinho. Não, tranquilo, Dina. A gente tem mais um tempinho mesmo depois dessa réplica. Cleusa, fica à vontade. Bom, eu queria fazer alguns comentários aí em cima, mesmo como réplica mesmo, em cima do que o Bruno fez ponderações a respeito do que eu falei. Bom, em primeiro lugar, eu não falei que o Lula deveria chamar para uma revolução. O Lula nunca foi um revolucionário, né? O Lula, ele só foi para o poder, e ele, pelo contrário, todo mundo sabe que o Lula entrou pela porta dos fundos aí no movimento sindical, inclusive, né? Então, tem todo um histórico aqui, a gente teria que falar do histórico da final da década de 70 e 80. A gente sabe o Lula, o poder, né, enquanto figura pública, que ele teve das grandes lutas do ABC, né? Mas ele veio para gerenciar esse momento, né, que estava ali para gerenciar toda a crise que estava no Brasil naquele momento. O Lula foi a pessoa que a burguesia aceitou, né, que entrasse. E o Lula nunca, como palavras dele mesmo, né, nunca os banqueiros ganharam tanto na história que foi no governo dele, fala dele. Então, ele não governou, não dá para ele fazer um governo, não dá para você agradar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. E ele falava que ele administrava para os pobres e para os ricos. Então, ao invés dele taxar as grandes fortunas, né, que é o que a gente está falando aqui, que deveria ser feito, a gente já ouve falas aqui a respeito da taxação das grandes fortunas, de fazer realmente ali um governo para os trabalhadores, não, ele enriqueceu os empresários como nunca antes e os banqueiros como nunca antes por isso. Agora, o Lula poderia, sim, nesse momento, se não fosse o principal intuito do PT, de toda essa esquerda aí que vocês colocaram como esquerda gourmet, né, que a gente chama de reformistas, se não fosse o único objetivo as eleições de 2022, chamaria o povo para as ruas. Nós temos que lutar, nós temos que tirar de Bolsonaro já. Uma fala do Lula dessa forma ia fazer com que as instituições, que as grandes centrais sindicais, quem administra, quem toca, né, a direção é do PT. Você vê a CUT, que é a grande central, né, sindical, CUT, as outras, fugiu o nome agora, essas grandes centrais sindicais que detêm a maioria dos sindicatos, né, que poderia chamar os trabalhadores para a luta. Não, ele fala, não, gente, não dá mais, tem que esperar 2022. É isso que eu estou falando, mas chamar, nunca. O Lula não iria chamar para uma revolução, nem que fosse uma revolução brasileira. Mas ele poderia, sim, fazer um chamado inclusive, das centrais que eles mesmos dirigem, né? Nós tivemos agora, no dia 24, um Dia Nacional de Lutas. Esse dia foi um dia importante? Foi. Nós tínhamos aí, inclusive, os grupos, se vocês seguem aí o Paulo Galo, que é um cara espetacular, que ele trabalha com aplicativos, né? Os entregadores antifascistas. Eles fizeram movimentos aí de colocar fogo em pneus nas ruas, né, exigindo lockdown com auxílio emergencial. As pessoas estão morrendo, gente. Você não vai morrer pela pandemia, morrer de fome, né? Rosa Luxemburgo tem uma frase que
que fala, né, socialismo ou barbárie. Nós estamos vivendo o capitalismo com barbárie. Se você for pensar que 4.000 pessoas estão morrendo por dia, né, que morrendo sem respiradores, morreu um primo meu, fiquei sabendo hoje, né, um primo nosso, morreu ontem à noite. O médico chegou e falou que ia entubar, ele estava 15 dias no hospital, e ele morreu antes da intubação, ele teve um ataque cardíaco. Um cara novo, de 55 anos, né? Então, hoje morre um vizinho aqui da casa da minha mãe. Então, assim, o tempo todo se foi ver pessoas que sobreviveriam, sim, que teriam condições. Isso é uma barbárie que nós estamos vivendo. Nós não podemos deixar de nos indignar quanto a essa mortandade diante da miséria que a população está passando e exigir, né? E aí a gente vendo ao mesmo tempo essa esquerda reformista, né, indo lá, não, Bolsonaro é esse aqui, mas 2022 a gente está junto e tem que unir toda a esquerda. Não, nós temos que se unir agora, para tirar já, porque está em curso um genocídio no país. É isso que está. Então, nenhuma ilusão quanto ao Lula. Quanto à questão das vacinas, viu, eu acho que seria importante, inclusive, pensar uma outra atividade do Centro Solares para falar sobre as vacinas, mas chamar também alguém da área, né, algum infectologista, alguém da área médica dessa área, para falar com mais propriedade, que é claro que a gente faz em cima daquilo que a gente lê a respeito e tudo mais. Não há dúvidas, viu, Bruno e todo o pessoal, eu não tenho nenhuma ilusão, e a gente sabe a que serviço está e o lobby e o que está por detrás das grandes empresas, dos grandes monopólios aí da indústria farmacêutica, e a qual serviço. E quantos milhares de pessoas já morreram, inclusive, por causa das indústrias farmacêuticas. Nós temos vários filmes que falam a esse respeito, explica várias matérias a respeito. Agora, por outro lado, né, nós temos uma vacina que eu já li a respeito também da vacina contra a Covid. A rapidez foi porque utilizou de plataformas, né, que já existiam, de metodologias, já existiam, por isso a rapidez, inclusive com toda uma parte aí da técnica utilizada já com a vacina contra a influenza. Então, e os dados que a gente tem de países que mais vacinaram, né, aí que houve uma vacinação mais em massa, é que diminuiu o número de mortes, né? Se você vê, inclusive, no Brasil, mesmo em São Paulo, houve os dados que o número de mortes de Covid das pessoas acima de 80 anos tinha caído por causa da segunda dose que já tinham tomado e tudo mais. Então, eu acho que tem mais pontos positivos do que negativos em essa vacinação. E também eu sou contrário ao que o Breno coloca, que não é a vacinação que é resolver. É um lockdown, mesmo com auxílio emergencial, mas uma vacinação em massa, sim. Tem que ter essa vacinação em massa, porque senão não vamos conseguir sair desse extermínio que está sendo, né? Eu acho que é isso que eu queria comentar, e a respeito desses dois temas, eu acho que esse passo é muito importante. A nossa organização enquanto trabalhadores, a gente não dá como naturalizar o que vem acontecendo no país, né? A gente não naturalizar as mortes, porque muitas vezes a gente só sente e vê quando morre alguém da família com Covid ou que não está. Hoje em dia, não é normal as pessoas estarem no hospital e não tem insumo, não é normal as pessoas estarem no hospital entubadas e acordarem durante a intubação sem anestésico. Imagina um horror que significa isso, e sendo que o país poderia produzir. E, por último, eu queria colocar, no Brasil, nós temos 30 fábricas de vacina de gado e 2 apenas de vacinas de seres humanos. Isso era, gente, num momento como esse, era para, primeiro, que aí mostra o que é o negócio no país e para que serve os capitalistas aí, né? Nenhum incentivo aí à medicina, nenhum incentivo à pesquisa, né? O país tem condições, né, de vacinar muito mais do que vacina por dia. Teria que essas fábricas todas serem ativadas para fazer e para fabricar vacinas para seres humanos e vacina contra a Covid agora. As fábricas hoje não deveria ir, a GM está produzindo carros, não, é produzir respiradores, é produzir insumos, teria que fazer tudo isso, modificar.
E é por isso que eu falo, num momento desse que a gente vê qual a sociedade que seria, que teria, que tipo de regime que teria essa preocupação com os seres humanos, é somente uma sociedade socialista, em que não tivesse o lucro acima da vida humana, né? Mas que pensasse nas necessidades básicas do ser humano aí, e isso como prioridade. Agora, eu acho que vale a pena a gente aprofundar e trazer pessoas, inclusive, assim, pontos de vistas, né? De repente a gente traz, viu, Bruno, pensar sobre isso, pessoas que têm um ponto de vista, profissionais da área, né? Que eu acho que seria importante, né? Da área, até para a gente estar um pouco mais, para a gente conseguir mais informações a respeito, poder fazer uma discussão mais aprofundada sobre a questão da vacina. Mas eu ainda sou pela vacina. Não, com certeza, Cleusa. Inclusive, aquela outra reunião, né, que você participou, a ideia era falar sobre a vacina, mas foi impossível pelo tempo, né?